Olá a todos. É com enorme prazer que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais dá continuidade ao seu ciclo de palestras Entre Ações e Desafios, 50 anos da Política Pública Estadual de Proteção ao Patrimônio Cultural Mineiro. Esse ciclo de palestra busca fazer lembrança daqueles momentos históricos, hoje já históricos, da conservação do patrimônio cultural mineiro a partir da ação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o nosso IEPA. E para lembrar e fazer lembrança de ações do IEPA ao longo desses 50 anos, nós recebemos uma convidada muito especial, a professora Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, que é sócia honorária do nosso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e é uma das principais historiadoras, principais pesquisadoras brasileiras e até internacionais da nossa história da arte. Então, com isso, eu acho que com toda essa atuação rica, ela está conosco aqui hoje para relembrar a sua atuação no IEPA, nos primeiros anos do IEPA, naqueles primeiros anos que também pode ser considerados de vencer aqueles desafios impostos a uma área iniciante na política pública estadual de promoção, conservação, preservação e reconhecimento do patrimônio cultural. A professora Miriam participou de ações efetivas no campo da restauração, tanto quanto também em pareceres que estão hoje presentes, contando história de tombamentos de nossos bens culturais, que a professora foi parecerista de muitas dos nossos processos de tombamento desenvolvidos pelo IEPA. Professora Miriam, muito obrigado pela presença hoje conosco aqui e acreditando que a sua participação é uma honra para o nosso IHGMG, uma vez conscientes da grande importância do seu trabalho, da grande importância de suas pesquisas e que ainda ressoam com grande poder, com grande voz, com grande ação em tudo aquilo que diz relativo à história de Minas Gerais e à história do nosso patrimônio. Então, seja bem-vinda e é um grande e renovado prazer reencontrá-la. Tá bom, prazer é todo meu, né? Toda vez que eu faço... Eu agora estou morando no Rio de Janeiro, mas nunca deixei de ser mineira, inclusive eu tenho casa, não é? Aí em Minas, Entre Rios de Minas, que é o berço da minha família. Então, muito alegre de estar aqui hoje. Professora, nós estamos aqui nessa semana, né, o Instituto Histórico e Geográfico, lembrando essa ação pioneira do IEPA no sentido da política pública estadual, né, mas recordando que o IPHAN já estava em atuação desde 1937 e quando o IEPA é criado, a gente tem ali a formação de suas primeiras equipes de trabalho. E muita gente não sabe que a senhora foi uma das primeiras servidoras do IEPA, não é mesmo? É isso, eu estava brincando com você, né, que o IEPA foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada, quando eu voltei da Bélgica, onde eu fiz todo o meu curso de História da Arte. Por que eu fui para a Bélgica? Né? Porque naquela época, em 65, era muito aconselhável que a gente saísse do Brasil. A situação não era tranquila e como nós conseguimos uma bolsa da Universidade de Louvain e fiquei de 65 a 72, né? E lá na Bélgica tive a grande sorte de conhecer Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tinha ido para um congresso do ICOMOS, e eu fui apresentada a ele, e ele me disse que eu continuasse naquele curso de História da Arte, porque para vir trabalhar no IPHAN, porque o IPHAN só tinha arquitetos e ia precisar de historiadores de arte para fazer o trabalho na área de bens móveis. Bom, voltei para o Brasil em 72, o IPHAN não estava contratando. Então, não é, por uma sorte, né, o IEPA tinha sido criado, né,
nessa época, e, como eu te falei, eu tentei ir para o IEFA, não conhecia as pessoas, diz que fiquei mais de um mês, né, indo todos os dias ao IEFA. Na época era o Amédée Pérez, que, nesses primórdios, que dirigia, até que eles me contrataram, mas não foi de imediato, não. E aí, não, fiquei no IEFA de 73 a 75, e nessa tive a chance de participar da restauração dos Passos de Congonhas, o que para mim foi uma oportunidade única, porque eu tinha justamente feito a minha tese de mestrado lá na Bélgica sobre os Passos de Congonhas. Então, tinha uma série de sugestões, né? Inclusive com a questão da colocação das esculturas nas capelas, que eu vou falar agora em seguida. Bom, fiquei de 73 a 75, e aí houve um período, uma interrupção de 75 a 80, que fui para a Fundação João Pinheiro fui convidada para montar o programa de cidades históricas lá. Então, fomos, o Afonso Ávila também, o Hélio Gravatar, o historiador Francisco Iglesias. Trabalhei 5 anos na Fundação João Pinheiro, mas voltei para o IEF em 80, e tive um segundo período de 80 a 83, né, quando eu montei e dirigi o Museu Mineiro, logo nesse início. Mas vamos falar lá da fase inicial, porque a restauração dos Passos foi a grande oportunidade do meu início de carreira, e trabalhei com muito gosto nessa restauração. Eu tenho um PowerPoint que talvez a gente pudesse mostrar, não é? Claro. O professor, e é muito interessante que as pessoas não entendem um pouco esse momento inicial do IEFA, algumas obras feitas em patrimônio que era tombado em nível nacional, que é o caso da Basílica do Senhor Bom Jesus do Matozinhos de Congonhas. E eu gostaria só de lembrar que, naquele momento onde ocorreu aquela decisão de criação das instituições estaduais, como é o caso do IEFA, que teve o compromisso de Brasília, seguindo até uma orientação do arquiteto Lúcio Costa para que os estados criassem as instâncias estaduais de proteção do patrimônio, e essas, no caso, o IEFA passou a assumir compromissos, convênios junto com o governo federal de repasse de recursos para fazer essas ações. E eu acho que foi o caso de Congonhas, não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Foi uma grande oportunidade. Aconteceu, sim. Então, assim, uma ação de âmbito nacional, né, que foi o caso de Congonhas, e aí contando com técnicos aí dessa instituição estadual. Bom, eu vou falar, em geral, sobre as 3 restaurações dos Passos, para focar melhor na do IEFA, que foi a que eu participei. Eu participei um pouco também da última, mas a primeira, né, foi a famosa lá do IFAM, nos anos 50, e essa foi muito importante, foi dirigida pelo professor Edson Mota, e foi quando, pela primeira vez, né, os Passos e o conjunto todo apareceu de uma maneira, como é que eu posso dizer, né? Porque antes havia tinha esculturas dos Passos que estavam com 6, 7, 8 camadas de repinturas. Era irreconhecível. Ao ponto de, eu me lembro, um pesquisador francês uma vez me disse que veio a Congonhas e que ficou muito impressionado como é que eles não acreditavam que o mesmo escultor que tivesse feito os Profetas, que não tinham repinturas, fosse também o autor daquelas imagens totalmente, quase que irreconhecíveis das capelas. Então, a primeira restauração foi basicamente para a retirada dessas repinturas. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o conjunto geral, né? Essa é uma foto antiga do Marc Ferrez, acho que é uma das mais antigas que eu tenho aqui no meu conjunto. Não, tem ainda essa gravura mostrando como é que
eram as capelinhas dos Passos lá no comecinho, quando foi completado o conjunto, porque é uma coisa que a gente tem que lembrar, não é? Quando o Aleijadinho recebeu a encomenda das esculturas dos Passos, não tinha nenhuma capelinha pronta, não é? E quando ele fez todas as imagens dos 7 passos, e quando ele morreu, nem as imagens pintadas ele chegou a ver, quer dizer, na época, né? Então, as imagens ficaram prontas entre 1796 e 99, e o Aleijadinho depois trabalhou nos Profetas, mas as imagens ficaram guardadas, sem pintura, sem nada. Foi só, já bem posteriormente, acho que por volta de 1815, que começaram, as capelinhas começaram a ser organizadas. A primeira foi a Capela da Ceia, depois as demais. Bom, então aqui, né, uma vista de quando as capelinhas foram concluídas, não tinha jardim nenhum, né, lá no final do século XIX, e aqui já no século XX, o programa completo com esse canteirinho, esse jardinzinho de canteiros geométricos, né? Era como se fosse o jardim da casa das pessoas da época, não é? E vocês estão vendo que uma coisa interessante é que havia o acesso em zigue-zague, bem marcado entre as capelas. Eu achei no meu arquivo essa foto, que eu tirei logo que eu comecei a trabalhar aqui em Congonhas, e a gente vê o jardinzinho como é que era, né? Antes da restauração do IEFA, que teve 2 coisas importantes, né? Foi feito o jardim do Burle Marx, né? Esse ajardinamento, né? Com árvores isoladas e canteiros isolados, e esse daqui, mas anteriormente existia esse. Eu até, né, Adalberta, me lembro que uma coisa que se perdeu com o novo canteiro, com o novo jardim, é que a população de Congonhas cuidava desse jardinzinho. Então, cada família, eu cheguei a ver, cuidava do jardinzinho em frente a uma capela. E depois ficou como patrimônio público, não é? E se perdeu um pouco essa ligação aí. Bom, então vou rapidamente colocar a primeira restauração do IPHAN. Foi em 6 meses apenas, né? No ano de 1957, de fevereiro a julho. E a base, né, o objetivo principal foi a remoção dessas repinturas das esculturas, e na época e das paredes das capelas, porque isso depois nós vamos ver, as paredes também eram pintadas. Isso é uma cena teatral, né? Eram cenas teatrais, e a restauração do IPHAN achou por bem remover também as pinturas dos fundos. Recomposição das esculturas, lógico, né? Por exemplo, o Judas, que ficava na frente, as capelas eram abertas antes, né? E eu me lembro que eu recolhi depoimentos, inclusive assim, que eu entrevistei o professor Edson Mota, que dirigiu essa restauração do IPHAN, e ele disse que a figura do Judas, que depois daqui a pouco nós vamos mostrar, ela do lado direito do rosto dele era só um furo, um buraco, porque era de praxe, né? O peregrino entrava na capela, pegava uma faca, a faca do prato do Judas, e dava uma estocada, né, para agredir. Isso, assim, de agredir os algozes do Cristo, é uma coisa que acontece desde a Idade Média, né? Depois, quando o conjunto foi restaurado, então as capelas foram fechadas, né? E, na época, se optou por não recompor, não recuperar a pintura dos fundos das capelas. E a razão principal é porque os critérios foram basicamente estéticos, né? Depois nós vamos voltar a falar nisso. Bom, a restauração do IEF, que foi entre 73 e 74, o principal, né, foi a parte arquitetônica das capelas. Então, o que acontece? As esculturas foram todas retiradas e colocadas, né, num depósito,
foi feito para se fazer a restauração arquitetônica das capelas, né? Porque muita infiltração de água, né? Tinha muitos problemas, né? Inclusive a solidificação das paredes, etc. E juntamente com isso, né, o jardim do Bourg-les-Marx, esse ajardinamento, esse tratamento paisagístico, ficou esse jardim maravilhoso, né, que está aí até hoje. Eu tenho assim uma certa pena da perda do outro jardinzinho, mas é isso, né? Nada é perfeito, né? São opções. E na hora que os grupos escultóricos voltaram, que os passos voltaram para as capelinhas, aí eu tive a grande oportunidade de recompor alguns desses grupos, e nós vamos falar sobre isso. Bom, a terceira restauração, só para fechar, né, foi do programa Monumenta do IPHAN. Teve 2 fases, uma em 2003. Então, as esculturas foram restauradas, mas nesse momento elas não foram retiradas. Se fez a própria... Foi mais uma questão de limpeza e de proteção contra, né, danos de insetos e etc. Mas, nessa época, né, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a restauração das pinturas parietais. Eu me lembro que eu sempre disse que, né, havia sido recuperada a policromia das esculturas, precisava recuperar os fundos pintados, porque aquilo é um teatro, né? Teatro tem cenário. Mas a restauração do IPHAN ficou, né? Na época, o professor Edson Mota me disse que, para valorizar as esculturas, que eles tinham optado por fundos de coloração uniforme. Então, agora vamos ver um pouco, vamos começar com as capelinhas, né? E agora eu já vou falar direto, né, nas coisas que eu organizei aqui. Quais os critérios? Olha, vocês estão vendo que cada capelinha tem, do lado de fora, uma tarjazinha com a descrição do que acontece lá dentro, né? Então, essa capela aqui é da ceia, então, enquanto ceavam, senantibus altem, tem latim, enquanto ceavam, o Cristo, né, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Então, vamos entrar. Bom, a primeira capela aqui depois da restauração do IPHAN, e eu ainda não fiz as mudanças, eu não achei uma foto exatamente da restauração do IEFA, porque essa foi uma depois da restauração do IPHAN em 57. E foi aqui, nessa capela que eu trabalhei, foram 2 coisas principais. Vocês estão vendo, primeiro, recuperar o critério iconográfico, né? Então, Cristo não está lá no meio, está benzendo o pão e etc., né? Os apóstolos estão reagindo, aliás, tem 2 momentos iconográficos diferentes, eles estão reagindo porque o segundo momento, o Cristo diz, um de vós vai me trair, né? Então, aqui o Judas, né, com a bolsa de moedas, aqui é o único que abaixa a cabeça, os outros estão todos reagindo. Mas, então, tinha umas coisas que não dava certo. Por exemplo, qual a ordem dos apóstolos em volta do Cristo? Isso tem uma ordem certa, que é a ordem do cânon bíblico, né? Então, vem por ordem de importância, né? Pedro, Tiago, João. Esses eram os que estavam sempre próximos do... João está aqui, não é? Mas esse não é São Pedro. O São Pedro estava do lado, aqui no meio Como é que eu sei que é São Pedro? Por causa da tipologia dele. Cada um desses apóstolos tem uma maneira de ser feito, né? São Mateus, por exemplo, né? Era o mais velho, então tinha barba comprida, né? Tiago e João são parecidos, porque eram primos, né? Mas o Pedro sempre é representado na arte careca e com um chumacinho de cabelo. Eu falei assim, não pode, o Pedro tem que estar lá, ao lado do Cristo, né? E esse aqui não é São Pedro. E outra coisa muito interessante, esse apóstolo aqui,
por mais que a gente virasse, ele não conseguia olhar para o Cristo, ele estava sempre olhando para a parede em um gesto estranho, né? Aí, bom, por essa ordem iconográfica, o que eu fiz? Eu coloquei do lado de cá, olhando para... Isso na época da restauração do IEFA, né? Olhando, foi o único apóstolo que não olha para o Cristo na hora, ele é o único que identifica que o Judas estava aqui com a cabeça baixa, então nós vamos ver como é que ficou. Bom, essa imagem já tem o cenário repintado, já tem os cenários recuperados, mas eu não achei uma foto, né, sem os cenários, mas essas mudanças que eu disse, vocês reparem, aquele apóstolo aqui esses dois são dois servos, história da arte, chamadas figuras de convite, eles estão aí só para compor a cena, não tem função iconográfica precisa. Mas aquele apóstolo que estava nesse lugar aqui, olha como é que ele ficou bem do lado de cá, porque olhando direto, espantado, porque descobre que o traidor estava ao lado dele, era o único que não reagiu quando Cristo disse: um de vós vai me trair. Né? E o São Pedro está aqui, eu acho que eu tenho uma imagem dele. Acho que as principais mudanças foram essas, depois as outras, né? Teve o São Mateus que saiu do lado de lá, veio para o lado de cá, mas ele está escondido aqui, a foto não está muito boa. Esse é o apóstolo que ficou ao lado do Judas, passou para o outro lado. Bom, segunda capela do horto, né? E a cena, né? Tá descrita aqui, et factus in agonia, e entrando em agonia, o Cristo orava, e aí vamos entrar. Com essa foto, eu não tinha exatamente as fotos que eu precisava, né? Porque são 3 momentos diferentes, eu juntei as que eu consegui aqui no meu arquivo, mas essa restauração, essa foto é de antes da restauração do IFAM. Então, vocês estão vendo que as imagens estão repintadas, estão os fundos lá. Mas, nessa capela, a minha principal contribuição vai ser despertar o São Pedro. Vocês estão vendo que o São Pedro estava deitado, olha aqui. Junto com os outros, né, o Cristo orando, né, diante do anjo, e os 3 apóstolos adormecidos. Mas só que essa figura do São Pedro não combinava, porque ele está dormindo, isso é muito bom a gente mostrar lá, que dá para ver direitinho, né? Mas ele não está dormindo, ele está com a cabeça no ar, né? A mão. Então, eu descobri que a posição correta dele é assentado. E foi aqui, essa aqui já foi na restauração do IEFA. Na época, eu me lembro, o Orlandino Seitas Fernandes, eu não se imagine o que fizeram lá na capela. Puseram São Pedro sentado, eu falei, fui eu que fiz, expliquei para ele, e ele acabou concordando comigo. Orlandino Seitas Fernandes era um grande museólogo do IFAM que trabalhava lá. Mas vocês reparem, né? Como é que um sujeito pode estar dormindo, né, com as pernas, né, no ar, e depois combinava do ponto de vista iconográfico, e São Pedro era muito inquieto o tempo todo, né? Ele não adormeceu na cena do horto, ele só cochilou. Ai, meu Deus. Então, pronto. E aqui, não. Mas aqui a restauração do IEFA não recuperou os fundos, não, mas manteve a coloração uniforme. Essa aqui é diante da restauração do IFAM. Vocês estão vendo que tem fundos pintados lá, né? Mas também precisavam de ser recuperados. Bom, e hoje, como a capela se apresenta com a recuperação, os cenários das 3 primeiras capelas têm recibo no arquivo do santuário, são do Manuel da Costa Taide. Imagina, um grande pintor, o mesmo que fez a policromia das imagens, ele fez os cenários. Sim. Estão vendo como é que o anjo tinha o lugar certo para ele lá. Mas isso foi só na 3ª restauração. Na do IEFA, agora ninguém mais reclamou do São Pedro ter sido acordado, não. Na época foi muito complicado, quando a gente fez essa inovação lá na época da restauração do IEFA.
detalhes, né? A terceira capela, é a capela da prisão. Bom, aqui, antes da essa também só tinha essa foto de antes da restauração do IPHAN. E aqui, né, vocês estão vendo que tem lá um fundozinho pintado ainda, né, que depois o IEFA, o IPHAN, a restauração do IPHAN colocou os fundos uniformes e o IEFA manteve. Mas aqui a coerência iconográfica da cena, né, que é o momento da prisão do Cristo. Então, os soldados estão aí, né, vieram, né, tem a famosa cena do corte da orelha de Balco, que aqui estava completamente incompreensível, mas tem uma outra cena acontecendo que eu recuperei na restauração do IEFA, que foi acoplar, juntar a figura de Judas. Judas tinha acabado de dar o beijo, para identificar o Cristo, né? E se vocês reparem, essa escultura tinha que ser colocada próxima a essa, né? Para que, senão fica incompreensível esse gesto, né? Deixa eu ver se eu tenho uma... Olha aqui, essa foto é a meio da última restauração, os cenários sendo recuperados. E hoje, como está, né? Então, eu ainda não estou satisfeita, quer dizer, eu acho que tem que chegar o Judas um pouco mais próximo do Cristo, mas na época meus colegas não concordaram, porque a figura do Cristo tem que ter um destaque, né? Não pode ficar... Bom, então ficou assim, mas São Pedro, né, que recua, e os soldados romanos, né, lá no fundo, para dar o destaque aqui à cena. Essa capela aqui é meio complicada, né? São 2 passos juntos, 2 grupos escultóricos juntos dentro de uma mesma capela. Isso foi uma mudança que foi ao longo do processo de construção das capelas. Elas já, até a terceira capela, foi até meados do século XIX, mas as últimas já são lá das últimas décadas do XIX. Então, eu acho que a única razão que me vem é contenção de despesas. Essa Irmandade vivia com problema econômico, então reduziram o projeto de fazer 7 capelas, com 7 passos, para 6. Então, aqui dentro ficaram 2 grupos. Então, é uma confusão não tem uma duplicação temática de atores, aí é mais difícil de organizar. E a coisa mais interessante é quando a gente vê aqui do lado de fora, né, o que a capela estava anunciado e o que tem lá dentro. Olha. Seria uma capela para o Ecce Homo, que não tem nada a ver. A Ecce Homo é aquela cena em que o Cristo é apresentado por Pilatos, as multidões, e fala, eis o homem, né? Então, esse passo não chegou a ser feito. Mas a capela ficou com o nome. E eu tenho certeza que esse Cristo foi feito por uma cena de Ecce Homo, porque, normalmente, numa cena de flagelação, o Cristo está vergado, né? Está recebendo os açoites. Olha como é que esse está tranquilo, né? Então, enquanto o Aleijadinho, né? Essa história desse espaço de Congonhas é uma série de mudanças o tempo inteiro, né? Então, ainda tem mais alguns problemas que não foram resolvidos. Olha, eu já vou aproveitar, Adalberto, eu sempre gosto de deixar a ideia, porque, olha, para recuperar os cenários levou 30 anos, mas estão aí, né? Eu ainda vi acontecer. Mas o que falta são os pisos. Não sei se você já prestou atenção nisso, repara. Esses suportes são para ficar escondidos. Falta terminar os pisos. Não chegou a ser feito, né? Tem outras que ainda é pior. Bom, nessa capela aqui, a minha principal, né, aqui já está
depois da organização que eu fiz para o IEFA. Deixa eu ver se eu volto para lá. Vocês reparem aqui. O que eu fiz principalmente? É porque eu identifiquei que nessa capela tem o único soldado que foi feito pelo Aleijadinho, inteiramente, porque isso é um trabalho coletivo. Ele tinha mais de 20 pessoas trabalhando com ele, inclusive para dar conta, né, desse trabalho, só em 3 anos e meio. Então, normalmente, o Aleijadinho fazia ele próprio as figuras principais e algumas das secundárias, mas, por exemplo, Soldado Romano, isso aqui não passou a mão do Aleijadinho, isso aqui é tudo obra de oficial, né? Mas ele fez que tem uma qualidade escultórica muito superior à dos outros, que é esse aqui. Então, nessa época, na restauração do IEF, eu consegui trazer ele aqui e botar ele numa situação de destaque. Esse também, o Aleijadinho fez, pessoal, algumas partes, mas reparem, aquela famosa história que as pernas são trocadas, que tem problemas aí, não é intencional, é incompetência dos auxiliares. Vocês reparem que o soldado que eu identifiquei como sendo do Aleijadinho, ele não tem nenhuma distorção nas pernas. Já esse aqui, a gente vê que o Aleijadinho fez uma parte, né? Mas... E o resto deixou para um auxiliar ter que completar, né? Mas, então, a principal coisa que eu fiz aqui na época do IEF foi chegar o Cristo para frente e dar destaque para esse soldado. Ainda não, os fundos ainda não foram recuperados. Agora, uma cena como está atualmente, com os fundos recuperados, mas nas esculturas não se mexeu mais, né? Essa aí, praticamente. Vocês estão vendo como é que precisa completar aqui na parte... Não? Isso não foi feito para ser visto assim, né? Mas eu não inventei isso, não. É porque esses passos de Congonhas vêm diretamente do modelo lá dos passos de Braga e Matosinhos, em Portugal. Eu fui e estudei esses outros. E lá tem os pisos completos. Eu vou mostrar um lugar aqui que a falta do piso fica muito mais complicado. Bom, aqui é a penúltima capela, eu passo da Cruz às Costas, tomando sobre si a cruz, né? Então está certo. Isso é antes da restauração do IFAM. Essa figura, por exemplo, não tem nada a ver com essa cena. O Cristo aqui, o que tinha que ser enfatizado era o encontro dele com as santas mulheres, né, de Jerusalém, que estavam chorando. Aqui, essa foto eu tinha, foi exatamente depois da restauração do IEFA. Algumas fotos eu tinha, outras não. Um slide que eu mesmo fiz. Então, o que eu fiz aqui? Foi dar... A iconografia está ok, né? O Cristo volta para falar com as mulheres de Jerusalém, mas isso aqui tinha que enfatizar a ideia de um cortejo. Isso acontece, né? Tá um cortejo pelas ruas de Jerusalém quando ele volta. Aliás, parece que ele já está até subindo o Gólgota, né? Vocês estão vendo como é que faz falta o piso? Olha aqui, eu digo que se o Cristo der mais um passinho, ele vai despencar, né? Porque tinha que ser feito um terreno aqui em aclive para ele andar. Um pedaço está aqui. E aqui isso não é para ser feito assim. Bom, da ideia de um cortejo, descobri o arauto, lá no fundo da capela, botei ele aqui na frente, abrindo o cortejo, né? Os outros vindo atrás. E aqui tem um probleminha, que agora eu já posso falar. Essa figurinha não é daqui. Você sabia disso, Dalberto? Essa figura na iconografia, né, lá dos Passos de Portugal, é o garoto que dá os pregos. Ele está com um prego na mão e ele faz parte da capela, da última capela, da crucificação. Inclusive, antes, eu vou mostrar a foto antiga,
antes da restauração do IFAM, ele está lá. Mas por que eu deixei ele aqui? Olha aqui, é uma licença poética, que agora eu acho que precisa ser corrigida, em homenagem ao professor Edson Mota. Ele falava tão entusiasmado que ele tirou essa figurinha e botou aqui, porque ela combinava com o Cristo, vocês reparem. E eu nunca tive coragem, falei assim, vou deixá-la aqui em homenagem ao professor Edson Mota, mas eu acho que agora esses atores todos já saíram de cena, então a gente pode colocar ele no lugar certo, né? Inclusive iconograficamente, né? Isso aqui o professor Edson Mota reconstruiu, né? Como se o menino estivesse conversando com Cristo, mas se ele não tivesse um prego na mão, ainda ia, né? Mas... Então, vocês estão vendo, né? Esse aí é o problema. Está vendo? Reconstituir isso aqui ainda falta. Pode ser que leve mais uns 20 anos para... Quando a ideia é boa, pode levar tempo, mas algum dia, né? Quer dizer, a recuperação lá dos sinais levou 30 anos. Então, de repente, algum dia, né, se complete aqui a questão dos pesos. Aqui já é o aspecto atual, né? Um problema com esses cenários aqui, na época eu me lembro que eu participei das discussões lá no programa Monumento, o problema é que os fundos pintados das 3 primeiras capelas são muito bons, foram feitos pelo Ataíde, mas das últimas, já é coisa lá do final do século XIX, não tem a mesma qualidade. Então, meus colegas queriam deixar como sem pintura no fundo. Eu falei, mas acabou prevalecendo que, já que foi o critério foi recuperar os fundos, não tinha sentido deixar as últimas de outra, né, com outro tipo de critério, então... E a última capelinha, vocês estão vendo aqui, antes da restauração do IFAM, onde é que ele ficava? Esse garoto é daqui, dessa capela, né? Não nessa posição, provavelmente do outro lado, mas... Nós temos um problema iconográfico nessa capela que eu vou dizer para vocês, esse é insolúvel. Bom, aqui a restauração do IEFA, aqui não tinha muito o que fazer, né? Teria que voltar com o menino, mas eu não tive coragem. Eu fico lá, mas não é daqui. Bom, essa disposição da cruz de viés, né, foi o professor Edson Mota que pôs, então acho que seria o caso, né? Mas tem problemas, por exemplo, não sei se vocês reparem, né? Olha, evidentemente que a cena foi feita, foi concebida para ser colocado o Cristo nessa posição, porque tem um soldado pregando de um lado e outro do outro. Quando o Edson Mota colocou para frente, para valorizar a escultura do Cristo, né, teve que botar um pregando os pés, mas não funciona, porque os pés estão mexendo, quer dizer, não tem uma certa incoerência. Então, isso aí precisa, algum dia, eu também não sei como é que seria resolvido. Mas tem um outro problema aqui, que eu vou dizer. Vocês estão vendo, um de um lado, outro do outro, né? Tem olha, tem 4 figuras que não fazem parte dessa cena. A Madalena, o centurião e esses 2. Porque essa capela é impossível de arrumar. Tem gente demais, que não tem nada que fazer aqui. Por exemplo, o que o centurião, que, né, tradicionalmente é numa cena da crucificação, né, é aquele que vai ver se o Cristo já morreu ou não, né? Depois, o que os soldados, tirando sorte também, não tem nada. E, sobretudo, a Madalena. Essa Madalena não tem jeito, né? Sentada, ajoelhada. Seria uma cena que nunca foi completada, provavelmente no altar-mor. Figura do crucificado, com o centurião embaixo e a Madalena aos pés da cruz.
como é lá em Braga e Matosinhos. Então, mas aqui não tem jeito, porque como o conjunto não foi feito, acho que sim, provavelmente no altar-mor da igreja do Bom Jesus de Matosinhos, não era um passo, e essas figuras ficaram aqui. Lembrem-se que o Aleijadinho não deixou nem instruções precisas de que esculturas que eram de que conjunto, né? Quer dizer, ficou tudo guardado e amontoado, né? Só se sabe que é uma cena do Calvário, isso sim. Mas, bom, ficou desse jeito. Mas essa não tem essa capela não tem jeito de arrumar. Mas vocês estão vendo a Madalena? O que essa figura está fazendo aqui, né? Olhando para os céus, né? Ela está olhando para a cruz. Então, seria o Cristo crucificado, o centurião de um lado, e esses dois aqui embaixo. Isso talvez, né? Isso é interessante fazer, porque essa ligação vem direto. Como é que o Aleijadinho soube de como é que era Braga e Matosinhos? Olha, com os clérigos da época, que devem ter mostrado gravuras para ele, devem explicado, né? Gente que veio de lá. Aliás, o próprio Feliciano Mendes, que foi o criador da igreja de Congonhas, vem de lá, de Matosinhos, né? Então, aliás, é a própria devoção é uma coisa curiosa. Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, né? Vocês estão vendo que tem qualquer coisa estranha. Matosinhos é uma cidade, e o Bom Jesus de Matosinhos é o Cristo crucificado, tal e qual ele está no altar de Congonhas. Ficou com duas apelações, né? Bom, agora que a gente não fala nada, porque essa escultura é tão sublime e essa foto é tão boa que eu gosto de terminar assim. Mas se o Cristo tivesse na posição, não se veria isso. A gente tem que lembrar que essas esculturas não foram feitas para ficar lá no teatro. As pessoas andavam no meio das cenas, né? Sempre. Isso só parou quando o IFAM foi criado, né? As capelas foram fechadas, mas antes, né, elas foram feitas, né, os devotos andavam no meio das esculturas, conversavam com elas. Né? Então, é isso. Vocês estão vendo que a gente acaba com mais pergunta do que resposta, né? Isso é uma obra aí viva que continua colocando questões, né? Bom, vamos voltar. Professor, eu fico pensando qual que não foi a emoção da senhora, porque quando a gente assiste a essa apresentação, acrescido com o seu depoimento, a gente se emociona com essa dramaticidade das peças, e a gente se põe nesse diálogo com a história bíblica, com a história do Cristo. Mas a senhora, como especialista, como pesquisadora, se colocou bem na nossa temática aqui desse ciclo de palestra entre as ações e desafios, justamente nesse ponto. A sua ação de pesquisadora frente ao desafio de desvendar o mistério do artista, né? O mistério da lotação ou locação daquela escultura, posicionamento. Eu acho que é muito difícil a gente voltar àquela emoção de 1973. Mas, diante daquele desafio, qual que é o seu depoimento de voltar no tempo, olhando aquele momento da recém-formada, né? Recém-chegada do exterior, com nomes ali expressivos, como Burle Marx, o próprio Amédée Pérez, com grande trânsito na escola de arquitetura, e a senhora, uma jovem, chegando nesse cenário. É justamente a ingenuidade da juventude, né? Acho que se eu fosse um pouco mais velha, eu ia ficar mais... né? Eu não ia ter essa ousadia, viu? E depois o fato de ter morado tantos anos fora, né?
Então, quer dizer, para mim, a Medê Pereira, não eram pessoas que eu conhecia, né? O Burle Marx eu só vi uma vez, mas você viu, o Burle Marx aparecia lá no IFAM, de vez em quando no Rio, mas também eu não tinha essa ligação. Né? Eu tinha morado 7 anos fora, né? As minhas referências não estavam aqui. E aquela audácia da juventude. Né? Agora, o que eu fico mais impressionada é deles terem deixado uma pessoa tão jovem, né? Não tinha nem 40 anos, fazer essas mudanças aí em coisas que já estavam estabelecidas pelo professor Edson Mota, etc. Eu te digo que o Orlandino ficou muito indignado quando eu acordei o São Pedro, né? Depois eu expliquei para ele, quando ele era inteligente, era museólogo, que tudo tinha uma razão, eu deixei tudo escrito, né? Não sei onde é que foi parar esse aqui, mas não foi nada aleatório, né? E na hora que você fazia a explicação, ficava evidente, né? Mas foi uma emoção, viu? E, sobretudo, que eu esqueci de te falar, a minha ligação com Congonhas é muito anterior, porque, como a minha família é de Entre Rios de Minas, que fica ali a 30 minutos de Congonhas, desde criança, os casamentos da minha família eram em Congonhas, porque Entre Rios não tinha hotel, não tinha, né? Era uma cidade muito pequena. Então, eu sempre via aquelas figuras e ficava muito impressionada, né? Fazia parte do meu ideário. Pronto. Então, mais ou menos é isso. Mas, realmente, eu fico impressionada de ter deixado. Né? E depois da segunda, a segunda restauração no programa Monumento, aí eu já estava com a carreira feita, eu ainda fiz mais outras mudanças, mas, sobretudo, porque quando os cenários apareceram, teve que fazer uns ajustes em função dos cenários. Né? Agora, se forem recuperados os pisos, aí vai ter que ter alguém, porque isso vai levar mais muito tempo, né? Para poder recompor outra vez, né, essas cenas. Essa aí eu não vou participar. Mas já está de bom tamanho, né? É claro, e também nos dá assim a dimensão do grande artista que foi o Aleijadinho, né? Nossa, de pensar... Tem coisas para ser descobertas, né? Porque eu fico pensando hoje que a gente tem a tecnologia a serviço, né? Dessas escolhas, dessas projeções, eu acredito que eles possam hoje fazer até uma malha virtual, supondo, né? O relevo. Ali no chão, como é que seria, né? Tá certo. Hoje seria muito mais simples, né? Dava para fazer uma simulação e depois ver como é que ficava. Olha, a gente tinha que chegar, colocar, mudar, né? Aqueles apostos que eu mudei lá na ceia, né? Não, precisa 3, 4 pessoas para fazer, não ficou bom, tem que ir. Que coisa mesmo, hein? Hoje seria muito mais simples, viu? Eu digo assim, que a indagação que a senhora coloca é justamente, eu acho que motivadora de continuidade daquilo que a senhora fez em 73, né? Que a senhora teve que trocar peças de lugar, né? Até de capela. Pois é, imagina. Então... Agora, professora, trouxemos aqui nessa oportunidade o exemplo de Congonhas, e a senhora mesmo relatou ao início que depois a senhora foi para a Fundação João Pinheiro e volta ao IEFA no final da década de 70, início de 80, para um novo desafio. Quando a senhora chega para esse novo desafio, que era a implantação do Museu Mineiro, cuja história remontava lá o início do século XX, aquele surgimento, final do século XIX, com o surgimento do arquivo público, depois daquela lei seguinte, no início do século, criando o Museu Mineiro, em 1910, se eu não me engano, e só em 1982 o Estado passou a ter o seu Museu Mineiro, né? E a senhora convocada novamente para um desafio dentro do IEFA. Como, assim, em linhas rápidas, porque não é o tema da nossa apresentação,
qual que foi esse novo desafio com a senhora voltando ao IEFA? Olha, o meu principal desafio foi dar uma ênfase para a história da arte em Minas. Era um museu só histórico. Inclusive, não tinha a coleção... Geraldo Parreiras, essa que foi... Pois é. Ainda o Estado estava comprando, mas ainda não tinha. Veio logo em seguida. Mas o material que tinha para montar esse museu, que eu vi, olha, tinha uma sala de instrumentos ligados à escravatura e coisas assim. E eu lembro que eu falei, não, isso... Aí o Estado compra a coleção Geraldo Parreiras, momento maravilhoso, né? Também fazer Belo Horizonte uma cidade moderna, só com um período colonial, não combina. Então, eu montei um projeto de fazer um museu da história das artes em Minas, com a coleção Geraldo Parreiras lá para o período colonial. Depois, eu tinha feito uma pesquisa sobre um pintor impressionista mineiro chamado Genesco Murta. Então, consegui reunir obras do Genesco Murta e de Aníbal Matos e outros desse período para fazer o século XIX em Minas. E para o século XX, eu fui a todos os artistas importantes do modernismo, que ainda eram vivos, para conseguir obras. Consegui obras de presente, de presente, né? Para expor no museu. Então, o museu tinha 3 compartimentos, né? Tinha o período colonial, tinha o século XIX e tinha o século XX. Mas hoje eu acho que a coisa já não está desse modo. Quer dizer, essa ideia assim, de fazer uma evolução das artes em Minas, quando o museu foi implantado, sim, mas eu acho que isso agora... Eu até preciso voltar ao museu, tem muito tempo que eu não vou. Mas, então, era isso. Foi um gosto também de eles terem aceitado, na época, essa mudança de projeção para o que seria esse museu. Porque eu sou historiadora de arte de carreira, né? Então, já viu que não tem jeito de não privilegiar essa parte. É bom, professor. Eu acho que foi mais uma vez um grande prazer estar juntamente com a senhora aqui, ouvindo esses relatos, esses depoimentos preciosos para os nossos estudos, para o conhecimento sobre essa história de ação, né? E eu acredito que também fica, como eu sou um técnico de carreira do IEFA, eu também posso dar o depoimento do carinho que a casa tem com a senhora, né? Essa gratidão da oportunidade de ter contado em seus quadros com uma profissional do quilate, do porte de Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, né? E eu acredito que... Uma profissional que era uma menina na época em quem eles acreditaram, né? Isso, a oportunidade foi minha. Não é? É o oposto. E claro que fica esse exemplo, essa lição, né, para as novas gerações que venham a defender o patrimônio, a proteger, né, da importância que é respeitar, valorizar as equipes, né, professora Miriam, que elas são fundamentais para toda essa história, né? Tá bom. Então, muito obrigado, professor, em nome do nosso presidente Luiz Carlos Abrita e da professora Márcia Duarte dos Santos, que é coordenadora das ações culturais do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nossa gratidão e o nosso reconhecimento ao seu papel desempenhado em prol da preservação do patrimônio cultural mineiro. Agradeço a oportunidade de estar aqui e falar com vocês. Tá bom? Minas é Minas, né? É minha casa, não tem jeito. Certo, professora. Muito obrigado.